Romanos é a carta de Paulo, feita para essa igreja, e que contextualiza toda a cultura do povo romano. Isso é fantástico, porque Paulo ele vai no âmago do que os romanos pensavam como conquistadores, né? O povo romano era um povo que conquistou todo o mundo conhecido naquela época, o grande Império Romano. Então eles entraram e aceitaram muitas culturas para que pudessem dominá-las. Ainda que dominando com braço forte, matando, escravizando, eles receberam muita influência de vários deuses, várias culturas, principalmente da cultura grega. Então Paulo, sabedor de tudo isso, ele escreve Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, assim a igreja em Roma, falando a respeito do Deus verdadeiro. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente veem-se pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nos seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível e de ave, quadrúpedes e répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para se desonrarem entre si em seus corpos, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por esse motivo, Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus, o próprio Deus, os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente fizeram, mas também consentem aos que as fazem. Amém? Texto grande, né? Enorme, mas é um texto que esclarece muito do que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje em um mundo onde o Evangelho de Deus, através de Cristo Jesus, para muitas pessoas se tornou irrelevante. Por que eu quero Jesus? Para que conhecer a Deus? Muitas pessoas estão vivendo a vida como se não houvesse um amanhã.
estão virando novamente, como sempre fizemos durante toda a história da humanidade, as costas para o Deus verdadeiro. Bom, o texto aqui, ele começa no verso 18, dizendo o seguinte: porque é do céu, não é da terra, que se manifesta o quê? A ira de Deus. A ira de Deus, ela só se manifesta por causa da justiça de Deus. A ira de Deus, ela acontece porque Deus é justo. E se ela se manifesta, é porque Deus já teve paciência por muito tempo para que os homens pudessem se arrepender e voltar a Ele. E não voltaram. Assim sendo, quando a ira de Deus alcança um nível máximo, assim como as comportas do nosso, da nossa hidrelétrica aqui, né? Da nossa... Como que é o nome? Esqueço. Mas... Represa, obrigado, fica mais fácil. Vertedouro, água, represa. Quando o nível sobe muito com as chuvas, o que acontece? Transborda. Tem que abrir as comportas para a água fluir. Isso faz com que o nível se acalme novamente. A ira de Deus não é diferente. Ela é como se fosse um cálice que quando chega a paciência de Deus, ela que é praticamente longânime e eterna, mas ela chega no momento onde a ira tem que ser derramada por causa da justiça. Deus, ele olha a maldade, ele não consegue suportar. E muitas pessoas falam sobre isso, mas se existe Deus, por que tanta maldade no mundo? Na verdade é porque Deus é paciente para que os maldosos se voltem novamente a Ele. Essa é a verdade. Por isso Deus não age através, muitas vezes, da sua ira. Ele se segura para ver se aquele homem não se arrepende do seu mal e se volta a Ele. Isso é amor. Isso é amor de pai que olha o filho dando cabeçada e fala, não, ele vai cair em si, vai amadurecer, ele vai buscar o que é certo. Esse é Deus conosco. Deus não olha o tempo dos nossos erros, mas Ele olha quando nós buscamos a Ele. E aí sim, de todo o coração, Ele também responde para nós. Mas então Paulo vem falando o seguinte, verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nos homens, na natureza, neles, em tudo que foi criado, se manifesta, porque Deus fez isso. Deus se revela através das coisas criadas, amém? A forma que Deus se revela. Veja o verso de número 23. Os homens, não olhando a revelação de Deus, mudam a glória de Deus, de um Deus que não se corrompe, de um Deus íntegro, em semelhança de imagem de homem corrupto, ou de homem corruptível, e de aves, quadrúpedes e répteis. Sabe, irmãos, aqui é algo que eu preciso que você compreenda junto com o que eu vou falar. Quando esse texto diz sobre a glória de Deus, e nós até em algumas músicas falamos sobre a glória de Deus, a kadosh de Deus no grego, a doxo ou doxa, ou doxologia no grego e kadosh no hebraico, desculpa, essa palavra glória tem a ver com o seu significado que você entende, né? Algo que foi feito e que glorifica a pessoa que fez. Ok? Todos nós somos criação de Deus. É interessante que quando o homem não dá glórias a Deus pela sua criação, quando o homem não busca a Deus, não entende, não consegue perceber Deus em tudo que Deus nos criou, inclusive a nossa vida, ele começa então a buscar outras coisas. Todo ser humano, eu e você, nós temos em nós, é inerente ao ser humano, a necessidade de adorar. E adorar é dar glória a algum objeto da nossa adoração. No caso, o caso correto seria o nosso Criador. E muitas vezes nós não fazemos isso, viramos as costas a isso
e então nos desvanecemos, ou pensamos, ou buscamos outros caminhos, fazemos deuses para nós mesmos, que são os ídolos criados pelas mãos humanas e pela mente humana que é corrupta. E nós fazemos até mesmo dentro das igrejas, muitas vezes chamadas cristãs, nós fazemos uma própria imagem de Deus, sem perceber. Nós criamos imagens para Deus. Você quer ver só? Quando você diz assim, não, Deus, Ele é todo bondoso, e esquece que Deus também é justiça, que Deus é perfeito, que Deus é corretíssimo e não gosta de coisas incorretas e injustas. Quando você diz que Deus é bondoso a ponto de ficar passando a mão em cima dos seus pecados enquanto você erra, Ele está ali, não, tudo bem. Não, Deus está praticando a paciência dele com você, esperando você se arrepender. E você pensa que não tem problema ficar no caminho errado. Você está vendo como eu estou fazendo a imagem errada de quem é Deus? Quando eu digo assim, não, Deus, Ele é o Deus da prata e do ouro, então tudo que eu fizer vai ser abençoado, e eu não preciso planejar nada, eu não preciso me esforçar em nada, porque as coisas vão vir, o universo está a meu favor. O universo, e aquela coisa toda que a gente já ouviu muitas vezes. Você está fazendo a imagem errada de Deus. Isso não é Deus. Deus não é Papai Noel. Vai ficar segundo a tua vontade fazendo as coisas. Igual o pastor orou aqui. Segundo a tua vontade, Deus. Nós queremos isso, mas segundo a tua vontade opera. Então, muitas vezes, até dentro das igrejas evangélicas, nós fazemos uma imagem errada de Deus. E eu preciso compreender quem é Deus. E a relevância dele na minha vida hoje. Nesse mundo digital que eu vivo, nesse mundo midiático, onde tanta informação me vem à mente. Vamos lá. Mudaram a glória de Deus incorruptível, não se corrompe, Ele é o que é, em semelhança à imagem de homem. Tá, o homem corruptível. Por que o homem é corruptível? Quem pode me ajudar? Pode falar, não tem medo de errar não. Se errar é porque a gente é corruptível. Pecado, claro. Olha aí, presbítero. Lá em Gênesis, a palavra de Deus diz que Deus nos criou, ok? Ele criou todas as coisas. E olha como é interessante aí nesse versículo que eu estou lendo, versículo 23. Eles deixam a verdadeira imagem de Deus e buscam imagens que têm semelhança ao homem corruptível, então de aves, quadrúpedes e répteis. A Bíblia diz que quando eu adoro algo ou alguma coisa que não seja Deus, eu me torno o quê? Semelhante ao que eu adoro. E geralmente o adorador, ele é o quê? Menor do que o objeto adorado, sim ou não? Não tem por que eu adorar algo que eu vou adorar algo que é menor do que eu, por quê? O ser humano tem esse instinto de grandeza. Então, esse texto vem falando assim, que deixam de adorar a Deus que está no céu, que é, como foi falado aqui na quarta-feira, todo poderoso, todo inteligente, está em todos os lugares. O homem deixa de adorá-lo, segundo o que ele manifestou, e começa a adorar imagens a ponto de ser menor do que o próprio homem. E olha só como que tem uma decadência aqui. Ele deixa de ser menor do que o homem, deixa de ser menor do que as aves que voam, do que os quadrúpedes que andam na terra e do que os répteis que se arrastam na terra. Então, como um adorador de imagens, eu me torno menor do que o propósito inicial que Deus criou para que eu pudesse andar nele. Os homens estão acima da criação. Você sabia disso? Ele é a coroa da criação, segundo a palavra, acima no sentido de autoridade e governo.
Quando Deus criou o homem antes do pecado, que faz o homem se corromper, errar, Deus criou o homem o quê? Segundo a sua imagem e semelhança. O homem foi criado incorruptível. O homem foi criado para governar. Deus dá ordem ao homem, governe sobre toda a criação. Só que aí entra o pecado, e como consequência do pecado, entra os nossos desvios morais. Sabe por que eu não consigo ver Deus em toda a sua glória? Quando eu estou em meio às matas, aos rios, à beira do mar, nas montanhas, ou dentro da minha casa com a minha família, vendo as bênçãos de Deus. Sabe por que muitas vezes eu não consigo ver tudo isso? Por causa do pecado. O pecado, ele nos torna moralmente corruptíveis. E como Deus é incorruptível, íntegro na sua moral, na sua justiça, no seu amor, na sua bondade, na sua eternidade, em tudo que ele comunicou ao homem, nós fazemos o quê? Por não sermos com Deus, nós nos afastamos dele. Se eu me achegar a Deus, eu vou ver que eu estou errando. Eu vou ver as minhas falhas morais, as minhas falhas na prática do dia a dia. Isso é o que acontece quando eu vou me achegando a Deus. Ele é uma luz. E se eu me achego à luz, eu vejo as minhas imperfeições. Você está entendendo por que os homens não se achegam a Deus? Eles preferem viver adorando a imagem de si mesmos e das coisas que foram criadas, do que buscar a verdade, a sinceridade, a justiça e o Pai verdadeiro. Nós fomos criados à imagem de Deus. A imagem de Deus nos criou. Isso é fantástico, irmãos. Não é algo para mim me orgulhar, é algo para mim temer. É algo de eu me humilhar na presença de Deus e falar: Deus, eu sou a imagem e semelhança do Altíssimo. Por favor, que eu seja melhor. Essa deveria ser a nossa disposição de coração. E buscá-lo de todo o nosso coração. E não nos acharmos: poxa, eu sou imagem e semelhança de Deus, né? Não é por aí. Deus, por amor ao seu nome, Ele envia Jesus Cristo para restaurar a imago Dei, ou imagem de Deus, no ser humano. Através de Jesus Cristo, a imagem perfeita de Deus vai sendo restaurada na minha e na sua vida. Quando a minha vida é entregue nas mãos do Criador de todas as coisas e sustentador, Jesus Cristo, do Salvador da humanidade, quando eu me entrego a Cristo, ali, naquele momento em diante, a imagem e semelhança que Deus tinha preparado para mim e para você começa a ser restaurada. E aí, como Paulo diz, é de glória em glória. Eu conversando com um amado irmão nosso, eles estavam para começar a célula lá no Brasil, ele inventou de me ligar, eu não sabia que ele estava começando a célula, né? Eu tudo bem? Ele, tudo bem, pastor, como é que você está? Eu estou bem, rapaz, e conversando ali, eu falei: mas vocês vão começar a célula? Ele, vamos. Eu falei: tá, mas e como é que você está? Pastor, eu estou em luta. Eu falei: oh, que benção. Oh, aleluia. Aí ele falou: lembrei do senhor, né? O senhor falava, a gente perguntava como é que tá. Estamos lutando. Lembrei, agora eu entendo. Eu falei: ai, que bom que você entende. Sabe, muitas vezes a gente conversa com cristãos e eles dizem: ah, só vitória, né? Tá tudo bem, glória a Deus, só vitória. A vitória da guerra, Jesus realmente conquistou para nós. Mas nesse mundo tereis aflições, é o que Jesus disse. Você está vendo como a gente vai mudando a imagem do que realmente é Deus e do que a Bíblia diz? Nós estamos em luta. Nós vamos perder e vamos ganhar. A guerra já foi ganha por Cristo, graças a Deus. Mas muitas vezes, quando eu perco uma luta, Deus me ensina algo. Quando eu ganho uma luta, Deus me ensina algo. Quando eu venço, Ele me ensina a não ser orgulhoso.
Quando eu perco, ele me ensina a não errar mais. Essa é a imagem sendo restaurada. Isso é santificação através da pessoa de Cristo Jesus em mim e em você. Eu vou conhecendo a Ele, conhecendo a Deus através de Jesus, que é a imagem perfeita de Deus revelada ao homem. Pastor, mas o texto vem falando sobre as coisas criadas, não sobre Jesus Cristo. É verdade. Paulo está dizendo que os homens são indesculpáveis por não crerem nas coisas criadas. Tá, pastor, mas Jesus veio, então não precisa aceitar Jesus Cristo para ser salvo? Só se eu me dispor a adorar a Deus pelas coisas criadas, eu já vou ser salvo? Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que se eu tiver uma disposição de coração, de falar não quero mais adorar ou buscar falsas religiões, ou ficar me enganando, ou me vinculando a homens ao invés de buscar a Deus. Eu viro as costas para tudo isso e falo, agora eu vou buscar ao Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Eu quero conhecê-lo. Eu quero que o Senhor me acolha como Pai. Eu quero buscar ao Senhor de todo o meu coração. Quando eu faço isso, quando eu dou glória a Deus pelas coisas que foram criadas, pela manutenção de todas as coisas no planeta, sabe o que Deus faz por mim? Ele envia a mensagem do Evangelho. E os que morreram antes de Jesus, eles esperavam nessa mensagem. Isso acontece, e na Bíblia é muito visível em vários casos. Por exemplo, nós vemos um certo homem que ele tinha um posto de eunuco, né, da rainha de Candace. Ele vinha com a sua carruagem lá para o lado da Etiópia e ele vinha lendo o que? As Escrituras. Ele vinha lendo o Antigo Testamento, só que não entendia. O que esse homem estava fazendo? Ele estava buscando a Deus. Na sua ingenuidade, na sua forma de buscar, ele estava, poxa, eu quero conhecer Deus. Então, ele estava lendo as Escrituras. O que acontece então? Do céu, texto que nós começamos a ler, do céu se manifesta tanto a ira, como a justiça, como o amor, como a salvação, como todas as bênçãos de Deus, e também do céu se manifesta a misericórdia de Deus que se renova a cada dia. É do céu que se manifesta. A Bíblia diz, não há nada que venha ao homem que do céu não lhe seja entregue, dado. E aqui então, nessa história do eunuco que vinha cavalgando rumo a Jerusalém, ele vem lendo um texto e não entende o texto, porque ele não era daquela nação de Israel. Deus do céu manifesta o seu Espírito Santo e fala para alguém que entende, vai até lá, vai para o deserto, e você vai ensinar o que ele está lendo, para ele entender. Eu quero que ele me entenda, eu quero que ele se entregue a mim, eu quero este eunuco para o meu reino. Eu quero restaurar a imago Dei nele, a minha imagem nele e na nação dele. Então Filipe, um dos apóstolos de Cristo, diácono Filipe, vai lá e explica a palavra para esse eunuco. Então o Espírito Santo pega Filipe de onde ele estava e coloca no deserto, e Filipe começa a acompanhar aquela carruagem daquele homem que buscava a Deus do seu jeito. E a história nós conhecemos. O eunuco se converte a Deus através da pregação da pessoa de Jesus Cristo. O eunuco entrega a sua vida a Jesus e diz que quer ter essa imagem de Deus restaurada, quer adorar o verdadeiro Deus. E então o eunuco fala, o que impede que eu seja batizado? A água aqui, tem uma poça d'água aqui. E ele é batizado naquele momento. É maravilhoso ver que
Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, buscando, procurando aquele que realmente entende que precisa de arrependimento. Aquele que realmente entende que Deus nos criou não para a morte, mas para a vida eterna. Aquele que entende que Deus enviou o seu Filho justamente para isso, para me restaurar e me dar a vida eterna. E para que, através de Jesus, eu tivesse comunhão e adoração verdadeira a Ele. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, esse eunuco tem a vida transformada. Bom, estou comentando o eunuco, mas poderia comentar também. Abre comigo o livro de Atos, no capítulo de número 10, verso 1, por favor, Reinaldo. Atos 10, 1. Vai falando de uma outra situação. Agora, dentro ali da região romana, vai falando até mesmo, talvez, de uma das raízes de onde vem o catolicismo genuíno, puro. Podemos pensar assim, o catolicismo íntegro, talvez tenha até vindo daqui, historicamente. E diz assim a palavra de Deus, verso 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, no caso romana, chamada Italiana. Da corte italiana. Ele era o quê? Piedoso, temente a Deus, e que mais? E com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O que esse homem está fazendo? Buscando a Deus. Mesmo sem conhecer a Deus. Ele percebia que aquele povo judeu, que ele estava misturado ali, os romanos tinham muito isso, ele percebia que aquele povo era diferente. Ele percebia uma moral diferente, um jeito de tratar diferente. Ele percebia que por causa das leis daquele Deus, Deus dos judeus, eles eram um povo diferenciado. E ele sabia que aquele era o caminho certo. Você sabe disso? Você sabe que eu e você, ainda que quando estamos errando, nós temos consciência que estamos errando? E nós sabemos o caminho certo também? Deus colocou isso em mim e em você. Então, Cornélio, um centurião, um que estava à frente de outros soldados, que tinha liderança, autoridade, chefia sobre outros soldados, ele e toda a sua casa temiam a esse Deus de Israel, mesmo sem conhecê-lo. O que Deus faz então? A Bíblia diz, versículo de número 3 em diante. Ele estava orando a Deus e quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. Ai, gente, se acontecesse comigo um negócio desse, eu acho que eu já desmaiava na hora. Juliano, pau! Peraí, o que está acontecendo? De onde vem o anjo? Gente, é simples, né? Anjo, bom, desceu do céu. Demônio, subiu do inferno. É simples, até uma criança sabe disso. Não é mesmo? Vocês estão percebendo? Do céu se manifesta a vontade de Deus para aqueles que o buscam. Ô Márcia, você aumenta o ar aí atrás para mim, por favor? Por gentileza. Então eu preciso perceber isso. Deus, Ele de maneira alguma, jamais, Deus deixa alguém sem resposta. Esse homem buscava a Deus em oração, a sua casa também temia a Deus e ele fazia o que? Ofertava ao povo de Deus, ele ofertava. Deus, olhando a sua genuína vontade de conhecê-lo, Deus, por não ter ninguém ali, naquela região, capacitado com o Evangelho, Deus envia um anjo e diz para ele: olha, manda chamar Cornélio. E ele não desmaiou, né? Claro. Cornélio, olha, envia uns homens seus até Jope para buscar Pedro. Quem é Pedro? Todo mundo conhece, apóstolo de Cristo. Pedro também estava orando nesse momento. Então Cornélio ouve o que o anjo tem para dizer. É para mim buscar Pedro, para Pedro vir trazer a mensagem de Deus de salvação para mim. Cornélio faz isso. Pedro vem com seus homens. E então Pedro, acompanha comigo.
Deixa eu ver aqui. Verso 34. 34 não, 32 em diante. Deus dizendo, faz assim: envia, pois, a Jope e manda chamar Simão Pedro, o que tem por sobrenome Pedro, que está na casa de Simão, que é o curtidor de couro, junto do mar, e ele vindo vai te falar sobre a salvação, ok? Te falará. Logo mandei chamar-te, Cornélio falando com Pedro aqui, né? Bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus te tem mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Deus não discrimina ninguém. Nem por nacionalidade, nem por condição financeira, nem por gênero, nada. Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz sim acepção de santidade e pecado. Só isso. E aí continua dizendo, verso 35, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Está falando sobre Cornélio, está falando sobre o etíope. Temer a Deus e fazer o que é justo. Buscar conhecer a Deus e fazer as boas obras. A palavra, versos 36, que ele enviou aos filhos de Israel, anuncia paz através de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começou pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando pessoas e libertando oprimidos de Satanás, e nós somos testemunha de todas essas coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, esse Jesus ao qual mataram pendurando ele na cruz, no madeiro. A esse Deus ressuscitou ao terceiro dia, e não a todo o povo foi manifesto, mas as testemunhas que ele ordenara. Nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído o quê? Juiz de los vivos e de los muertos. A este dão testemunho todos os profetas, todo o Antigo Testamento, de que todos os que nele creem receberão o quê? Através do seu nome. E dizendo Pedro ainda essas coisas, caiu. Caiu ou subiu? Caiu. Caiu de onde? Do telhado? Do céu. Foi manifesto. Do céu se manifestou o Espírito Santo de Deus sobre todos os que ouviam a palavra. É assim. Deus, Ele quer que eu e você tenhamos a imagem dele restaurada em nós. Ele ama a sua vida. Ele ama a sua família. Ele ama as pessoas com as quais você se relaciona. Porque todos sem exceção, todos os malignos e os bondosos, todos somos imagem e semelhança de Deus. Desfocados, corruptíveis por causa do pecado. Mas em Cristo, hoje, nessa manhã, Deus quer sim restaurar a imagem dele na minha e na sua vida. Amém?